que serve a um Deus todo-poderoso, diga amém. Amém. E nós podemos cantar: ó Deus, tu és o meu Deus forte, Aleluia. o grande é o Shaddai, Aleluia. todo-poderoso Adonai. Vamos cantar nessa noite, você pode se sentar. Vamos cantar com alegria ao Senhor, porque Deus nos deu mais esse dia de Glória vida, a esse dia de Deus. saúde, para podermos vir aqui à casa de Deus. E eu quero dizer primeiramente à igreja que Deus já nos deu vitória. Amém. A minha mãe está ótima, Graças a ela Deus. está muito feliz. E nós vencemos mais essa batalha, Amém. porque o nosso Deus é poderoso. Ele é um Deus forte. Ele é um Deus que cura. Amém. E nós, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos aquele mal. E já se foi, já se passou. Nós queremos ter muitos anos ela conosco aqui. Só a presença dela aqui e a vida que ela passou diante de Deus já é uma mensagem para nós. Amém. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Ó Deus, tu és meu Deus forte. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Deus da minha porção. Declare: Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Diz que
Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome, engrandecido seja o nome de Jesus. Deus é fiel para cumprir toda a promessa. Quantas promessas nós temos na Bíblia? Quantas promessas Deus tem para a nossa vida? Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de promessa, mas Ele cumpre as promessas da nossa vida. E Deus tem uma bênção para você nessa noite. Aleluia. Deus já está te abençoando aqui, está abençoando a tua família. Receba a unção do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Você pode cantar: Deus é fiel para cumprir toda a promessa, porque Ele é mesmo.
Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, esses dias que minha mãe passou no hospital, nos momentos que ela estava bem, ela começou a cantar uns corinhos. E ela falava para mim, canta comigo. Faz a primeira voz, faz o soprano, mas... Falei, mãe, é muito alto para mim. Mas eu quero cantar a canção lá na igreja. Logo, em breve. Ela está descansando um pouco. Mas ela vai louvar muitos anos aqui ainda com a gente. E ela cantava aquele hino. Mesmo passando por dores, ela cantava: digno, tu és digno. Aleluia. Oh Deus, Supremo, Salvador. Canta comigo. Digno de ser adorado. Aleluia, adoro o Senhor. Cante com o coração, pois Ele é digno. Oh, Tu és digno, Senhor. Aleluia. Ó Supremo Salvador. Tu és digno de ser adorado, digno de ser exaltado, aleluia, Ser exaltado para sempre. pois és digno. Tu és digno de honra para todo sempre. Tua glória enche a terra, transforma todo
te exaltamos, declaramos que Tu és digno, Tu és o único que merece o nosso louvor. Nós queremos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Recebe os nossos louvores e vem encher os nossos corações com a Tua paz, com a Tua alegria, Senhor. Oh, Jesus, que o Teu Espírito Santo comece a atuar nas nossas vidas, Senhor. Aquele que veio triste, aquele que veio preocupado, aquele que veio desesperado, Senhor. Teu Espírito Santo pode falar nesse momento ao coração e dar a palavra certa, a palavra de vitória, a palavra de consolo. Aleluia, Jesus. Porque Tu, Jesus, é o nosso Salvador, outro igual não há. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas.
Glória a Deus. Oh, Pai, que nós possamos entender o quão incomparáveis são as Tuas promessas para as nossas vidas, Pai Santo. Que nós deixemos nos preocupar com os problemas da vida, com as aflições, e possamos começar a entender sobre as Tuas promessas e pensar e lembrar sobre as Tuas promessas. Quantas promessas Tu tens para nós? Promessas de vitória, promessas de saúde, promessas de vida abundante e promessas de uma vida vitoriosa nos céus contigo, Pai. Oh, que nós possamos alegrar os nossos corações, lembrando de que tudo que Tu fez por nós na cruz do Calvário, como Cordeiro, Tu morreste na cruz do Calvário e nos sacrificaste pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor Jesus, e através desse sacrifício nós podemos chegar diante do Pai, diante do trono da graça e louvar, e pedirmos, e reivindicarmos as Tuas promessas, porque já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia! Tudo que nós precisamos já foi dado, porque o Senhor já nos sacrificou, já deu a tua vida na cruz do Calvário e derramou o Teu sangue precioso, e nós precisamos entender isso. Vamos cantar um corinho que minha mãe gosta muito. Eu estou lembrando muito da minha mãe hoje, mas ela é uma bênção. Hoje ela acordou cedo, eu fui lá falar com ela, ela deu um sorriso falando, estou boa. Oh, que alegria, graças a Deus. Como Deus é fiel, irmãos, como Deus tem sustentado os meus pais, a minha mãe, esta igreja. Nós vamos colher muitos frutos ainda, frutos espirituais. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Nossas mãos levantadas, rendemos
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui nós servimos um Deus que responde aos clamores. Tem um corinho que diz assim: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Todas as coisas, tudo o que acontece, primeiramente acontece no mundo espiritual. E nos momentos de necessidade, muitas vezes a gente reclama e pede para que alguma pessoa possa nos ajudar, nos ouvir no nosso problema. E esquece a quem nós devemos pedir de direito. Por isso que nós temos que cantar: a ti eu vou clamar. Muitas vezes a gente esquece que uma arma poderosa é a arma da oração, a arma do clamor. E essa semana vivemos essa experiência com a minha mãe. Nós clamamos, o Senhor respondeu. Isso tem um valor inexplicável, isso tem um valor tão grande. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Eu me prostro aos teus pés, és tudo o que eu preciso. A gente tem que se prostrar diante de Deus e clamar e saber que a vitória ganha e que a resposta vai vir no momento certo e que Deus nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai ter uma palavra de vitória e um tempo de vitória. Muitas vezes a gente passa por desertos e não entende por que a gente está passando por aquilo. Mas são experiências que fazem com que a gente se aproxime mais de Deus. E às vezes a gente fica envolvido pelas coisas do mundo, pelas coisas do dia a dia. E Deus faz a gente passar por coisas para que a gente se lembre a quem a gente deve clamar. E para que a gente se lembre de que tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Ele supre todas as nossas necessidades. É só clamarmos. O Salmo 170, se você ler, você vai ver repetidamente necessidade, clamor, resposta e louvor. Sempre nessa sequência. Deus é um Deus de misericórdia. Se você está aqui nessa noite com alguma necessidade, eu não sei o que você precisa, mas aqui é um lugar de clamor. Aqui é um lugar de clamor e um lugar de resposta também. Amém? A ti eu vou clamar, pois eu sei que tudo vem de ti. Senhor, nós sabemos que tudo vem de ti, Senhor. Nós não precisamos nos preocupar, ficarmos ansiosos, porque a tua palavra diz que nós devemos lançar sobre ti todas as nossas ansiedades e confiarmos em ti. A tua palavra diz que bendito é aquele que confia em ti. E nós confiamos em ti, Senhor. E declaramos que tu és Senhor sobre nossas vidas. E declaramos que tu és Senhor sobre essa igreja. E declaramos vitórias nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Caminhar
Tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Clame por esse nome. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos clamar a Ti e saber que a resposta é certa.
Aleluia, nós podemos nos lançar nos teus braços, Senhor. Encontrarmos refúgio, guarida, segurança. Oh, aleluia. Saímos das nossas fraquezas, da nossa fragilidade. Deus está falando para você, sai da caverna. Por que você está aí assustado, temeroso com o futuro? Eu estou contigo, a minha destra te sustenta. Aleluia. Te agradecemos, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Fica com essa igreja e recebe nosso louvor, Senhor. E fala aos nossos corações através da tua palavra nessa noite, Jesus. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Sabemos que tu tens uma palavra para nós, porque tua palavra é vida, tua palavra é vida, tua palavra é eficaz. Glória seja dada ao teu santo nome, Jesus. Paulinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Te exaltamos, Pai. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Pai Celestial, aquele que tem cuidado de nós. Dele vem a vida, dele vem a bênção, dele vem a graça. É o maior dom que Deus nos deu. A graça de Deus está acima de tudo, acima de todos os valores. A graça do Senhor supera todos os interesses. Ela está acima de tudo aquilo que nós mais almejamos de Deus. Está a graça de Deus. E que a igreja receba a graça de Deus nessa noite. Que o Senhor te agracie grandemente. Paulo, uma vez apurado, angustiado, ele pediu para Deus uma ajuda diferente, mas o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Portanto, se tivesse alguma outra coisa que Deus pudesse ou quisesse fazer, além daquilo que ele falou para Paulo, ele tinha feito aquela ocasião. Então, tudo que nós precisamos para conservar a nossa salvação, para conservar a nossa vida diante de Deus, está na graça de Deus. É ela que nos abastece todos os dias, é ela quem nos renova, irmãos. É só através da graça que nós conseguimos nos aproximar de Deus. Foi através do sacrifício de Jesus, nos concedendo a salvação de graça, é que nós conseguimos nos aproximar de Deus. Não há outro caminho. Inventaram aí uma porção de atalhos, uma porção de heresias, de caminhos estranhos, caminhos enganosos, para que o povo, a humanidade, alcançasse a presença de Deus, mas não há outro. É só Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão através de mim. E é através da graça. É através da graça, só isso. Então nós vamos ler aqui em Atos capítulo 20. No versículo 18. O apóstolo Paulo, consciente, convicto da missão que ele tinha para cumprir, ele já havia corrido a sua carreira, ele já havia feito 2 viagens missionárias, visitando todo o leste da Europa ali, a Itália, a Iugoslávia, onde hoje é a Turquia, todos aqueles países que a gente vê falar na televisão. Paulo percorreu toda aquela região ali, e convicto de que a obra que ele tinha que fazer naquele lugar já estava concluída, certo de que fora guiado pelo Espírito de Deus, sempre obediente a tudo que o Espírito de Deus falava com ele. Às vezes ele queria fazer alguma coisa, o Espírito direcionava ele para outra, ele não era teimoso, não era de dura cerviz, de duro trato, mas ele aceitava aquilo e fazia com a maior boa vontade, a maior espontaneidade.
que ele sabia que quem é filho de Deus é dirigido, é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não é conduzido por outra força, por outra liderança que não seja o Espírito de Deus. Então ele, encerrando aquela parte da carreira dele ali, ele reuniu os anciãos, né, os presbíteros, a liderança da igreja que ele havia constituído, e deu umas instruções para eles, já despedindo deles, que ele ia para Jerusalém. Ele sabia o que iria acontecer com ele em Jerusalém, mas mesmo assim, ele pôs na cabeça aquilo, inculcou aquilo, guiado pelo Espírito de Deus, e foi cumprir o seu destino lá, a sua meta. Então no versículo 18, diz assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Deus não fez o homem para viver dependente de outro homem. Quando o Senhor realiza uma obra de conversão na vida da pessoa, Ele muda até a dependência do homem ou da mulher. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro que ele ia partir, que ele ia cumprir com o objetivo ao qual ele fora enviado, mas ele deixa bem esclarecido, bem explícito, que em momento algum ele escondeu alguma coisa dos seus discípulos, das pessoas que conviviam com ele. Em momento algum ele mentiu ou omitiu alguma coisa, deixando eles desprovidos de ensinamento, de sabedoria em questão das coisas de Deus. Uma característica, ou a melhor característica de um bom líder, de alguém que está à frente de um trabalho, ou no trabalho no dia a dia, no trabalho secular, ou na obra de Deus, é fazer com que os seus liderados, os seus discípulos, saiam iguais ou melhores do que ele. Porque não é conveniente para nenhum líder que a pessoa viva o tempo todo dependente dele. Porque o líder, ele é um ser igual aos outros. Ele tem os mesmos sentimentos, ele tem as mesmas aflições, ele tem as mesmas angústias, ele tem as mesmas necessidades, ele é feito de carne, osso, sangue, órgãos. Então o líder, às vezes, ele precisa, parar, dar uma saída. Então o que é o papel de um bom líder? É formar outros líderes para que ele possa viver a sua vida tranquilo, sem se preocupar muito com a obra que ele vai levando. Então fica difícil, por exemplo, para um líder espiritual, um líder religioso, um líder eclesiástico, um líder de uma igreja, o tempo todo as pessoas ficarem dependendo somente dele. Somente na dependência da liderança, como se colocasse a liderança num pedestal e elegesse a liderança um semideus, um substituto até do próprio Jesus. Porque muitas pessoas não acreditam que eles podem alcançar uma graça, uma bênção de Deus, sem passar pela intercessão de um pastor, ou de uma pastora, ou de um obreiro, ou de um evangelista, ou de alguém que ele julga ser superior a ele.
Deus, de fato, Ele escolhe, Ele separa os seus para serem líderes, para ter tempo de buscar a presença dEle. Ele seleciona essas pessoas de uma maneira toda especial, deposita uma unção especial na vida dessas pessoas, mas elas não são semideuses. Nenhum líder espiritual é maior do que Jesus. Esse entendimento que nós temos, de muitas vezes, nós pensamos que a liderança está mais perto de Deus do que nós, é uma herança católica. Porque o católico aprende assim desde pequeno, que ninguém consegue chegar até Deus sem passar, sem beijar a mão de um santo. Ele tem que ter a intervenção, a intercessão de alguém semelhante a ele para poder dizer para Jesus dizer para Deus o que ele está precisando. E é muito difícil, por exemplo, a gente aprende a andar de pequeno. Não é que não tem nenhum dia. Ô Benete, vem cá. O Benete é meu pai. E ele está me ensinando a andar. Então anda, Benete. Pode andar. Anda. Você não está andando. O que eu torno para você se eu não aprender a andar? Um peso. Você vai se cansar, você vai se estressar, você vai se desgastar. Então, obrigado. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, olha gente, eu ensinei vocês tudo o que vocês têm que fazer para alcançar aquilo que vocês querem. Eu não escondi nada de vocês, eu não ocultei nada de vocês. Tudo o que eu sabia a respeito de Deus, eu distribuí para vocês. Essa igreja é um exemplo claro disso. Aqui nós temos ensinamento de tantas formas, irmãos. Nós temos incentivo para a leitura da Bíblia, com esclarecimento ainda, porque todo culto, a palavra de Deus é pregada. Se vocês prestarem atenção nas pregações do pastor, ele segue mais ou menos a cronologia da leitura da Bíblia que você faz na sua casa. A pastora também. Então eles estão ensinando a gente a caminhar, cada um por si, porque um pai não pode ficar arrastando o filho a vida inteira. Os filhos são bênçãos de Deus. Chega uma hora que o processo começa a se inverter. Os filhos é que começam a cuidar dos pais. Os filhos é que começam a dar presente para os pais no dia do aniversário dos pais. Os filhos é que vão visitar os pais, ver se está precisando de alguma coisa, conversar com os pais, incentivar os pais. Olha, pai, o senhor não é velho, o senhor é totalmente produtivo. Então essa igreja é um exemplo, aonde é ensinado a pescar. Ninguém aqui, pelo menos eu não aprendi, no começo sim. Eu me lembro quando eu era menino, eu ajudava um primo meu, e eu trabalhava com ele, eu era ajudante de mecânico. E todo final de semana eu ficava ansioso, porque a gente trabalhava até meio-dia e depois ia pescar. Então como que eu aprendi a pescar? Eu ficava olhando ele pescar. No começo, eu não sabia que isca usar, eu não sabia o tipo de anzol que eu tinha que usar, o tipo de linha e muito menos a vara. Colocar a isca lá no lugar onde o peixe estava, piorou. Então eu ficava lá lavando minhoca, dando banho em minhoca. E quando eu percebia, o peixe beliscava, já tinha levado a minha isca e não tinha nada no meu anzol. Então eu comecei a observar. E eu descobri uma coisa, que é muito mais gostoso você pescar do que você ver as pessoas pescarem. Você vê alguém melhor que você, que sabe fazer, dominar uma técnica, é muito mais gostoso você pegar o peixe.
É muito mais prazeroso. Então, quando a gente é novo na fé, a gente vai por esse caminho. A gente não tem uma cartilha, um método específico aonde você aprende a orar. Mas cada um de nós, desde novinho, já vai incentivado, vai sendo incentivado a buscar a Deus em oração. Mesmo os novos convertidos já são incentivados, por quê? Porque vê os outros, porque recebe um recado do líder. Olha, vocês têm que orar. Eu me converti com 30 anos, aliás, eu não me converti, eu fui convertido. Com 30 anos, eu não sabia o que era um jejum. Nunca ninguém falou isso para mim. Olha que eu li a Bíblia. Eu via escrito na Bíblia, mas jejum, para mim era passar fome. Eu só fazia jejum quando eu ia fazer um exame. Mas aí eu fui aprendendo que o jejum é o que move as mãos de Deus. Então um dia eu aprendi a fazer um jejum. Para mim, aquele processo, aquele método era o quê? Era como arrancar a minhoca e colocar no anzol. Depois eu aprendi que crente faz vigília, que crente lê a Bíblia, que a pessoa que quer receber de Deus, ele tem que buscar a Deus. Se ele não buscar a Deus, ele não recebe. Então eu aprendi assim, puxa vida, eu posso ter peixe na minha mão, mas se eu puder pescar, é melhor. Se eu desenvolver a minha técnica, eu posso até pescar peixes maiores. Eu não preciso depender da pescaria dos outros. Eu tenho acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo, meu Salvador. Então o apóstolo Paulo, ele se negou a si mesmo. Deixou de fazer muita coisa. Ele fala que às vezes ele tinha necessidade, e ele tinha profissão. Muitas vezes ele abandonou o farisaísmo, que dava lucro para ele, para pregar o evangelho, andar a pé por aquelas estradas. Mas em todos os lugares ele fazia questão de levantar alguém que fosse igual a ele, para que ele pudesse concluir a obra. Então a mesma coisa é a igreja. Quando você frequenta os cultos, quando você lê a Bíblia, você está sendo ensinado a buscar a Deus. Você está sendo orientado que você tem acesso a Deus. Tudo bem, eu não estou aqui falando contra os meus líderes, eu estou falando a favor deles. Porque me deram um recado hoje que as pessoas estão ligando, né? As pessoas estão ligando, incomodadas por uma coisa que não é verdade. Que estão acusando aí, dizendo que é por causa dos dentes lá, como é que fala, do implante, que acarretou tudo isso. Não tem nada a ver, irmãos, igreja. Acaba comprometendo até a vida do dentista. Porque a influência que o púlpito tem, eu sei que é grande, nós sabemos que é grande. Então, às vezes o líder, ele precisa parar, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar das suas coisas. E não é falta de ensinar, não é falta de conduzir, a igreja é testemunha disso. Quantos eventos, quanta oportunidade é dada para a igreja aprender, para a igreja crescer, para a igreja buscar o seu próprio peixe, batalhar, brigar com Deus. Uma vez eu passei por uma situação chata, fiquei muito chateado, entristecido, por uma coisa boba, não tinha nada a ver, como muita gente, às vezes não tem um argumento para se aproximar da liderança, então ele inventa um argumento bobo e acaba incomodando. Os líderes aqui sabem disso. Como é difícil lidar com as pessoas. É prazeroso, de fato é mentira minha? É prazeroso, é gostoso, mas não é fácil.
Porque cada cabeça pensa de um jeito. Cada lâmpada tem uma voltagem. Tem um tipo diferente. E eu passei por uma situação que eu fiquei muito chateado, magoado, por uma coisa boba. Não vou falar o que é, porque vocês vão dar risada de mim. E eu fiquei emburrado com Deus. Choramingando. Porque Deus não gosta de mim. Porque Deus me abandonou. Um dia, numa manhã de consagração, sem eu incomodar ninguém, eu só coloquei diante de Deus, porque eu não havia feito nada para ninguém. Eu coloquei diante de Deus. Na manhã de consagração, o Senhor usou a pastora e me deu uma palavra sem ninguém saber do que eu estava passando. Falei, puxa vida, Deus me ama. Peguei o peixe, irmãos. A ponta da vara chegou até a entortar assim, ó. Mas não quebrou, porque Deus não dá o peso maior do que a gente pode carregar. Fazendo um trocadilho com 1 Coríntios 10, 13. Então eu descobri, falei, poxa vida, se eu coloquei só diante de Deus, não falei para ninguém, nem para minha esposa, nem para ninguém, e Deus ouviu o meu clamor, eu não posso descartar a minha liderança de maneira nenhuma, mas eu penso que chegou a hora de eu ajudar, chegou a hora de eu fazer a minha parte, de eu contribuir, de eu ensinar outras pessoas a também pegarem o seu peixe, ajudar a liderança a mostrar para a igreja que você tem que crescer, que a igreja tem que crescer, para poder ganhar outras pessoas, ensinar outras pessoas, porque a própria Bíblia diz que nós temos que alcançar a estatura de varão perfeito. Paulo fala, eu era menino, falava como menino, hoje eu sou homem e falo como homem. Ele cresceu. O objetivo, o maior gozo da liderança, de qualquer área, é ver que as pessoas que ele está ensinando estão crescendo saudáveis. Irmãos, tira uma coisa da tua cabeça. O servo não é maior do que o seu senhor. O servo não passa na frente do seu senhor. Ele é servo. E isso Jesus estava ensinando que não era para dizer assim, é só para os meus discípulos. Não, é para todo mundo que lê. Então tem gente que tem aquela preocupação e depois aquilo, penso eu, que a própria pessoa se deixa ser explorada, de achar que ele alcançou um nível maior do que o da liderança. Isso é engodo, é tolice, é estupidez. O servo não é maior do que o seu senhor. Quem congrega na congregação, o seu senhor lá é o seu obreiro. O obreiro, o senhor dele é o pastor e a pastora. O senhor do pastor e da pastora é o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Cada um age dentro da sua dinâmica. Não adianta a gente pensar assim, eu não vou buscar muito a Deus para não ser superior a ninguém. Não, você tem que crescer. Crescer espiritualmente para você crescer materialmente também. Porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aonde tem liberdade, você pode correr, você pode saltar, você pode cantar, você pode enriquecer, porque não tem nada que te prenda. Você é livre para fazer o que você quiser. Então Paulo faz uma advertência aqui aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz assim, capítulo 3, versículo 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora, porque ainda sois carnais.
Às vezes a pessoa quer receber mais de Deus, mas ele não está pronto, porque não cresceu. Quem bebe leite é o quê? É criança, é bebê. E tem gente que reclama: ah, eu queria mais profundidade bíblica, eu queria um sermão mais eloquente, falando de mistérios de Deus e coisa e tal. Pedro mal sabia falar. Era um homem inconsequente e ele não se importava de passar vergonha. E ele não sabia nem orar. Porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, ensina-nos a orar. Veja que Jesus, ele não fez nenhuma oração assim volumosa. Ele poderia falar de mistérios insondáveis, como Paulo fala em Efésios capítulo 1. Ele poderia falar da criação, do que Deus fez, louvar o Senhor em toda a sua grandeza, ensinar. O que é que ele ensinou para os seus discípulos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e por aí vai. A oração mais simples que todo mundo sabe e precisa fazer. A oração do Pai Nosso engloba todas as áreas. A área espiritual, a área material, a área sentimental, a área física e por aí vai. Mas lá na frente você lê as 2 cartas de Pedro. Ele cresceu. Ele cresceu espiritualmente. Ele chegou a alcançar a estatura de varão perfeito. E aí ele fala de revelações vindouras que só João recebeu, que Jesus ia voltar, que a terra ia ser queimada, que 1000 anos para o homem é como um dia para Deus e por aí vai. Porque ele começou de uma oração simples. Mas ele não parou nisso aí. Ele parou de incomodar o mestre. Porque chegou uma hora que ele disse assim: olha, eu preciso, trocando em miúdos, criar vergonha. Eu preciso andar com as minhas próprias pernas. E ainda, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Olha o que é que Paulo fala para os coríntios. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como seus servos, por amor de Jesus. Então quem prega, prega Jesus. É a confiança de que a oração é respondida, de que o clamor é ouvido, de que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram separados segundo a vontade de Deus. Então, o meu desejo nessa noite, igreja, é que vocês cresçam espiritualmente. Aprende a andar, mas andar depressa, porque esse ministério aqui, ele não caminha a passos de tartaruga, não. Isso aqui é como a corça, é como a gazela. Ele caminha correndo e saltitando ainda, dando saltos altos e sempre para frente. Não recua. Quando pensa que a coisa está parando, de repente desponta uma congregação em algum lugar. É uma festa aqui, outra coisa ali. É Deus que está sustentando essa obra aqui. E outro dia eu ouvi o pastor falando que ele quer levantar 70 congregações aqui nessa cidade. Ele não vai morrer enquanto a promessa de Deus para a vida dele não for cumprida. E vai precisar de mais 30 obreiros. Da onde vai sair esses obreiros? Do meio da igreja, daqueles que crescerem, daqueles que estão buscando o aperfeiçoamento dos santos. Esses são os que despontam. Então cresça. Seja homem, seja mulher de Deus. Não fica criancinha toda a vida, não. Sempre dependente de alguém. Muleta espiritual. Pega a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia. Levanta mais cedo. Ora. Busca Deus. Vai aprendendo. Vocês que são mais novos. Tem gente nova aqui. Olha, observa os outros. Observa a oração. Encosta perto de um irmão mais velho que ora. E fica prestando atenção e vai aprendendo.
Porque lá na frente, quem sabe você não vai ser um obreiro, um pastor levantado aqui dessa Betel dos novos tempos. Aqui é Betel, irmãos, é a escola de profetas. Betel, Gilgal, escolas de profetas. Então que a tua vida seja uma bênção para esse ministério. Que tudo que Deus colocar no teu coração para você fazer, para ajudar o ministério, você faça com dedicação, faça com amor, coloque o teu coração em fazer. E cresça para poder caminhar junto. Amém? Em nome de Jesus eu abençoo vocês. Senhor, que aqui a tua palavra foi pregada, incentivando o teu povo, Senhor, a se colocar de pé, a aprender a andar sozinho, a aprender a caminhar ereto na tua presença, sem altos e baixos, a ter continuidade, Pai, a ter interesse em te buscar, porque quem busca o Senhor, busca uma coisa muito boa, porque o Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é o filho do homem para que se arrependa. Agindo tu, ó Pai, quem impedirá? Quem contestará a tua palavra? Quem se levantará contra o teu braço forte? Faz a gente entender que o Senhor quer que nós cresçamos, porque a árvore grande é que dá fruto bom, Senhor, e dá fruto em abundância, Pai. Oh, aleluia! Abençoa essa igreja, abençoa a liderança, o ministério que o Senhor colocou aqui nesse lugar. Abençoa a vida do pastor, da pastora, do Cirinho, como líderes que o Senhor erigiu. Eles estão ensinando a gente, Pai. Dá sabedoria para que nós possamos aprender e ajudar na caminhada, ajudar a carregar o fardo, e não sermos nós o fardo, Senhor. Nos ajuda e nos dirige pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a pedido da pastora Osaide, nós vamos, em nome do conselho da igreja, em nome da liderança da igreja, nós estamos proclamando a partir de amanhã um jejum para toda a igreja do Evangelho Quadrangular. Não é só para a igreja sede, não, é para toda a igreja. E esse jejum não tem data definida para terminar. Eu proponho que a gente termine o dia que a pastora estiver aqui no púlpito, já totalmente restabelecida. A Catedral da Graça vai estar aberta a partir das 7h30 da manhã. Então, quem puder dedicar o seu jejum amanhã e vir à Catedral da Graça, se disponha, venha. Deus vai te abençoar. Quando você intercede pela tua liderança, Deus cria um compromisso, um vínculo com você. Porque você não está intercedendo por uma coisa boba. Você está intercedendo por aquilo que é muito precioso. É precioso o ministério aos olhos de Deus. Então, quem faz voto, se pronuncia. Quem pode jejuar amanhã, se coloca de pé, eu vou estar orando por você. Ou na sua casa, ou na Catedral da Graça. Você determina o tipo de jejum que você vai fazer. Se é o dia todo, se é até meio-dia, se é até as 2 da tarde. Você que vai determinar. Quem vai jejuar? Sábado, fica de pé. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E daí para frente. Eu quero que Deus te abençoe muito, irmão. As tuas obras não são vãs diante de Deus. Jejua consciente, sabe? Mostra para você, mostra para o diabo que se levanta contra essa obra. Fala, olha, eu não estou jejuando para fazer gracinha para ninguém. Eu estou jejuando para que o Senhor restabeleça a saúde totalmente, completamente da minha pastora. Estou jejuando pela liderança da igreja. Eu estou jejuando para Deus levantar homens e mulheres para poder fazer isso aqui, resplandecer e mostrar para esse país inteiro que aqui tem um povo que jejua, que ora, que busca Deus. Então, estende a tua mão para o céu assim, pede graça para Deus para você suportar. E coloca diante de Deus o teu pedido também. Ô Pai Santo,
toda essa gente, Senhor, eu também me coloco diante de Ti. Eu tenho um dia para jejuar, Senhor. E eu sei que o Senhor vai me dar graça, vai me dar força. Que o inimigo pode se levantar o quanto ele quiser. Mas nós vamos fazer ele se calar em nome de Jesus. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Dá-nos força. E que aquilo que nosso coração deseja, o Senhor também conceda em nome de Jesus. Amém. Recebe já a Tua bênção em nome de Jesus. Também quem está entrando numa série de 7 orações hoje tem um motivo, né? Você tem um motivo para entrar. Você que está recebendo a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Que o amor de Deus seja derramado abundantemente na vida de vocês. Que o grande Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, que não deixa faltar nada, mas nem para um pardal. Que dirá você, filho de Deus. Oh, aleluia! Que dirá você que entregou a vida nas mãos dele. Pardal não tem nome, pardal é anônimo. Mas você não, você é amado de Deus. O teu nome está escrito no livro da vida, existe um registro. Recebe a tua bênção, quem está na série. Seja abençoado, ungido de Deus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Toma posse da tua bênção. O irmão Éder pede para avisar que amanhã vai ter vigília no centro de oração Emaús. Então é um passo a mais. Vai na vigília, irmão. Deus tem feito coisa tão grande lá. É um tempo que você dedica para estar com Deus. Não tem atrapalho. Então Deus se revela mais ainda na tua vida. E é muito gostoso. Quem puder, vá à vigília, faça um esforço, desafia você mesmo. Pensa assim, eu não aguento ficar acordado. Você aguenta sim, porque você fica num louvor tão poderoso ali que até o sono vai embora. E depois você dorme um sono abençoado. A unção de Deus transforma e quebra todo o jugo, até o jugo do sono. E ainda recebe uma bênção de lambuja ainda. Amém? Então quem vai ofertar, pode trazer aqui a sua oferta. Eu já vou perguntando se tem alguém aqui que nunca veio, que está aqui pela primeira vez. Eu gostaria de conhecer você, meu querido visitante. Saiba que Jesus te ama. Levante a tua mão assim, ó. Tem alguém que está visitando a igreja nessa noite? Nunca veio aqui, nunca ouviu essa palavra? Tem um visitante? Não tem ninguém. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou descer as águas batismais no próximo batismo? Fica com a mão levantada, um diácono, uma diaconisa vai levar esse papel até você. Não tem ninguém também. Tem? Eu não estou enxergando. Ah, a mocinha lá. Pede para um obreiro, leva lá para ela. Mocinha. Ela está com a mão levantada lá. Deus te abençoe. Isso aí é o programa do curso de batismo. Quem está ofertando hoje, dizimando hoje, olha, que o Senhor abençoe muito a tua vida, viu? Que as janelas dos céus estejam abertas sobre a tua casa e dentro dos portais da tua casa haja bênçãos, fartura de bênçãos em nome de Jesus. Então nós vamos encerrar. E fica o recado aqui, irmãos. Não fica ligando para a casa da pastora. Mesmo que seja para falar alguma coisa e tal, coloca diante de Deus. Porque ela pediu para que não passem as ligações para ela. Agora o que ela precisa é descansar. Ela precisa parar. Parar até de ouvir. E se Deus, Deus quiser, não, Deus já quer, eu sei que Deus quer. Quinta-feira, ela pode estar aqui com a gente em nome de Jesus. O lugar aqui é dela, não é meu. Eu só estou fazendo a minha parte aqui, ajudando. Então, levante a tua mão, toda a igreja de pé. Vamos agradecer a Deus pelo culto, pela bênção que você recebeu. Já começa a agradecer a Deus já. Para começar, nós oramos. Pedimos para que Deus nos abençoasse. Agora, para encerrar, você ora também. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença aqui nesse lugar. Te agradecemos pela atenção que o Senhor deu aos nossos louvores, aos nossos cânticos, à nossa adoração, Pai. Que tudo seja amontoado diante de Ti. E que o Senhor nos abençoe grandemente com o Teu grande amor.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em nossos corações, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Abençoa o teu irmão e vai para casa em paz.